por que o política no título da exposição. Então a gente podia começar falando disso. Quando a gente pensou em nominar a exposição como Arquitetura Política de Lina Bobardi, a gente foi justamente pegar uma coisa que talvez o título da exposição venha de um incômodo que a gente vem sentindo há muito tempo, há muitos anos, em relação à produção arquitetônica e em relação à produção das cidades, de uma maneira geral. Mas nos dois, quando eu digo produção arquitetônica, no que os arquitetos têm feito mundo afora e nas cidades em relação ao conforto ou desconforto das cidades, principalmente das brasileiras. E a gente achou que era importante levantar, trazer de volta esse termo política de uma forma que é intrigante, não está nada explícito, apesar de que nessa exposição são 3 projetos, Solar do União, MASP e SESC, né, são 3 projetos de grande inserção sociocultural, de transformação das cidades, da vida nessas cidades, em Salvador e em São Paulo. Mas a gente queria trazer de volta o política para que as pessoas pensassem que o político, ou fossem procurar, descobrir ou não, é a ação dos arquitetos. Quer dizer, os arquitetos, quando fazem um projeto numa cidade, estão fazendo uma ação política forte, mais do que em outras áreas do conhecimento, às vezes o das artes, onde um artista pode fazer, um pintor pode pintar um quadro e não mostrar para ninguém, um cara pode escrever um livro e não publicar nunca, mas um arquiteto, quando ele faz alguma coisa, essa coisa interfere fortemente na vida das pessoas. Pode ser para o bem, pode ser para o mal. E quando é para o mal, quando é uma coisa nefasta, dura muito tempo, né? Então pode ser uma desgraça que dura muito tempo. Então, a gente acha que nesse momento é muito oportuno, né, depois dessa crise econômica de 2008, quando essa arquitetura show, essa arquitetura do espetáculo, essa arquitetura desses grandes arquitetos do Star System entra um pouco em crise. Por outro lado, também, quando muito da arquitetura começa a caminhar para uma coisa extremamente formalista, né? As pessoas começam a retomar essas ideias de proporção, as ideias do belo, as ideias A gente achou que era importante trazer a Lina, trazer este aspecto da obra da Lina. Ou seja, uma pessoa que pensava na arquitetura principalmente como um serviço. Ela disse várias vezes, tem uma frase do Álvaro Aalto muito bonita, que diz que o arquiteto é um servidor da sociedade. E eu acho que é importante pensar na arquitetura para isso. A gente faz arquitetura para as outras pessoas, para todas as pessoas. Não é? Não importa se você faz para um bar na esquina que tem um dono, mas você faz um pedaço de cidade. Não é? Então, eu acho que é um contraponto interessante. Pode ser uma luz nova, quer dizer, nova não porque ela está há muito tempo, né, que a Lina fez esse trabalho. Nesse momento, pode ser uma luz nova. Nessa crise mundial dessa arquitetura show, que servia para ser colocada em qualquer lugar do mundo, constrói aqui no Japão, constrói na Itália, aqui e tal, e a Lina via de uma maneira diferente. Ela olhava para os lugares, procurava ver o que é que tem à sua volta, o que é que temos na mão para projetar, quais são as condições, os recursos, os materiais, e a partir daí fazia sua arquitetura. Não é por acaso, quer dizer, que nós estamos falando de uma pessoa que morreu há mais de 20 anos, né? Morreu há 26 anos, e cujas obras que a gente está mostrando são obras que foram realizadas, a primeira foi realizada em meados do século XX, quer dizer, isso faz 60 anos, né? Nos anos 50, a Lina realizou a primeira dessas 3 obras, que é a restauração e a implantação do Museu de Arte Moderna no solar do União, em Salvador. A segunda obra é uma obra que o projeto dela começou nos anos 50, 58, 57, e veio a ser inaugurada em 68 por razões de falta de dinheiro, etc. Mas, quer dizer, é um pensamento que tem 60 anos. E o SESC Pompeia também é uma obra que começou em 77, a partir já de um pensamento desses anos, né, de 77. Então, nós estamos falando de uma arquiteta que pensou isso há mais de 60 anos, em torno de 60 anos. E não é por acaso que hoje existe um grande interesse na obra da Lina, porque essa obra tem um significado que
talvez tenha passado em branco durante esses anos passados, né, e que vem, de uma certa forma, nesse momento, a partir da crise de 2008, a partir da mudança da sociedade no século XXI, né, vem a ter um interesse muito maior. É bom, só para situar, vocês são de uma geração que já nasceram, ou já começaram a pensar em arquitetura, tendo a Lina como uma pessoa importante e tudo mais. Mas a Lina, primeiro, ela fez, quando nós estudamos na FAU, nos anos 70, a gente não sabia quem era a Lina. Eu lembro que a gente, um dia, eu e o André, sentados no MASP, numa fila do Festival de Cinema, esse festival essa Mostra de Cinema de São Paulo, que começou no MASP e se chamava Mostra de Cinema do MASP. Leon Kakoff fazia. Era do MASP essa mostra. E a gente estava lá numa fila e a gente querendo descobrir quem era essa tal Lina que tinha feito aquele prédio. Será que é mulher do Bardi, filha do Bardi? Ninguém sabia direito do Pietro Bardi. E aí que a gente, terceiro ano da FAO, isso. E eu tentei fazer um trabalho sobre a Lina no terceiro ano da FAO, dois professores, me desaconselharam completamente. Não tem nenhuma importância, é uma arquiteta bissexta. Me lembro muito bem desse termo. Porque a Lina estava, até então, ela tinha feito o MASP em 68, a gente devia estar em 75, e ela não tinha feito mais nenhuma obra. Ela sofreu um processo militar, foi para o ostracismo. Então tinha um ostracismo não só do processo militar, disso, daquilo, mas do próprio ambiente arquitetônico de São Paulo. Ela era uma pessoa gauche, né? E aí a gente, bom, coincidentemente, um ano depois, a gente vai trabalhar com a Lina. Muito engraçado, né? Um professor indica, ela ia começar a fazer o Sesc Pompeia. Uma coisa lá na Lapa, uma coisa ali e tal. Vocês não querem ir lá, ela quer estudante e tal. E a gente foi. E aí ela começa a ser procurada pelos estudantes, muitos deles no nosso entorno, pessoal da nossa geração da FAO, a gente começava a levar para ver a obra, aquilo era uma coisa fascinante, surpreendente para a gente, trabalhar no meio de uma obra grande, cheia de operários. E depois que o Sesc foi inaugurado, realmente foi uma bomba, explodiu uma bomba assim, no ambiente cultural e arquitetônico de São Paulo, repercutindo no Brasil todo. E depois da morte da Lina, quer dizer, ela vai virando um pouco estrela já no final da vida, e depois da morte a gente começou a publicar a obra dela, a fazer essas exposições. Então, não é essa pessoa que vocês conhecem hoje, que agora então está com essa moda, essa coisa internacional, esse assédio, né, em cima da obra dela. Bom, falando um pouco da exposição especificamente, quer dizer, nós fizemos uma seleção de desenhos originais das três obras e fizemos uma seleção grande de textos das três obras. Textos que vocês já devem ter lido no livro da Silvana e da Marina, mas muitos textos inéditos, textos de defesa, sobretudo, do trabalho dela em relação a dificuldades que ela sempre encontrou para conseguir fazer prevalecer as suas ideias, né? Então, a exposição é organizada dessa forma: desenhos originais, textos originais e depois fotografias de obra e fotografias dos edifícios prontos. A gente aconselha vocês a tirar uma tarde para ver a exposição, talvez até mais do que isso, porque é fundamental. Os desenhos são lindos, todos já conhecem do livro grande da Lina, que tem na biblioteca, e de todos os livros que saíram da Lina. Mas os textos são cortantes, assim, são textos importantíssimos para nós, arquitetos, sabermos como a gente lida com a questão do projeto e como a gente defende o projeto em relação à sociedade. Não é uma defesa pelo lado da questão formal, e sim pelo lado da questão da intenção do projeto. Qual é a ideia do projeto? Um dos melhores textos que estão ali é uma defesa que a Lina faz, na verdade, é um ensaio, né, que ela conta quais são os critérios de restauração do solar do Unhão. Nos anos 50, o IPHAN tinha uma perspectiva a respeito do tipo de restauração que se deveria fazer, e a Lina veio em contra totalmente a essa perspectiva do IPHAN. E foi uma luta para ela conseguir realizar aquilo, até que, em um certo momento,
né, o Lúcio Costa falou, não, essa pessoa, Lina, pode fazer o que ela acha melhor, porque ela tem conhecimento para fazer. E aí se realizou o Solar do Unhão, que é uma obra espantosa que muitos de vocês devem, obviamente, conhecer. Então, eu acho que é importante vocês se programarem para ficar algumas horas na exposição, porque é uma exposição basicamente densa. Assim. Tem uma linha que liga os 3 projetos. Mesmo o MASP, ela começou a projetar antes até do Solar do Unhão, mas começou aqui em São Paulo em 58, como o André disse, e só é inaugurada, a obra só fica pronta em 68. Ela vai para a Bahia nesse mesmo ano de 58 e lá começa o trabalho. Na Bahia, aí em 59, 60, começa o Solar do Unhão e ele é inaugurado em 63, um ano antes do golpe militar. E é uma obra feita num momento de um grande entusiasmo nacional. O Brasil passava por um momento fantástico de muitas incertezas, mas assim, de muito sonho, muita utopia, cinema novo, bossa nova, ali a geração que depois vem a formar o movimento do tropicalismo estava ali, jovem, adolescentes, ou já mais que adolescentes, Caetano, Gil, tal, frequentando esse museu que a Lina dirigia na Bahia, essa coisa que ela fez, junto com muitos outros intelectuais que, nesse momento, numa conjunção incrível, estavam na Bahia, na Universidade da Bahia, chamados por um reitor da Universidade da Bahia, Edgar Santos. Aliás, é um livro interessante. Se vocês tiverem interesse, tem um livro muito legal do Antônio Risério, chamado Avant-Garde na Bahia. Esse livro mostra esse momento de efervescência cultural na Bahia, final dos anos 1950 até 1963, quando tinha muita gente, Pierre Verger, Agostinho da Silva, Kohlreuter, o maestro Kohlreuter, Martim Gonçalves, com a escola de teatro, Janka Rudska, que era uma pioneira na dança, a Lina, enfim, tinha um grupo grande. E esse projeto, então, a gente mostra a União como esse momento de sonho do Brasil. Depois, o segundo projeto que a gente pega é o MASP, no momento, já 68, quando o Brasil está mergulhando, indo fundo na ditadura, quer dizer, 69 a coisa ficou preta no Brasil. Então era um momento já bastante pesado, não é? De incertezas, de pessoas desaparecendo, tal, movimento estudantil reprimido, era um momento... E o SESC, em 82, é inaugurada a primeira parte da fábrica, em 86 a segunda, mas já é um momento de recuperar aquilo que tinha sobrado de 20 anos de ditadura. Os 3 projetos, como eu estava dizendo, são ligados por essa vontade de criar espaços importantíssimos pautados na convivência humana. Isso era um mote desses projetos. Ela dizia, você não precisa muita coisa, bota uma aguinha, faz isso, faz aquilo, dá condições para as pessoas sentarem com algum conforto num lugar legal, num lugar limpo, numa sombra, isso, aquilo. Ela sempre tinha essa... Parecia até uma bravata, ou parecia uma bobagem, quando eu dizia que o melhor banco do mundo, num certo momento, é uma pedra embaixo de uma árvore, quando você está num sol escaldante, né, e encontra uma sombra. Mas ela usava isso como metáfora, da ideia da arquitetura. A arquitetura, então, é saber encontrar esse momento de proporcionar, de propor para as pessoas uma certa aconchegância, um espaço que abrigue, que acolha. Isso através da simplicidade, né? da busca constante da simplicidade no projetar, né, da arquitetura. Simplicidade como resultado, não simplicidade como técnica, como espacialidade. Né? O primeiro projeto e as primeiras fotografias que a gente conhece do Solar do Unhão é como se ela tivesse restaurado uns estábulos, umas coisas que não tinham fechamento, o fechamento era por treliça, não tinha vidro, não tinha fechamento com portas, eram pavilhões totalmente abertos que abrigariam as pessoas trabalhando e fazendo a produção da ideia do Museu de Arte Popular, que era uma ideia bastante complexa. No MASP existe uma grande sofisticação, mas se a gente pensar e fizer uma comparação entre o MASP da 7 de abril e o MASP da Paulista, o MASP da Paulista tem uma busca de simplicidade muito maior
do que o MASP da 7 de Abril, que ainda é uma obra dela ligada à tradição europeia, ligada a todo o passado de formação dela na universidade. E o SESC é o extremo da simplicidade do ponto de vista do uso dos materiais, do ponto de vista do lugar que você entra e entende onde você está. A arquitetura é muito importante que você, ao projetar, né, consiga pensar que as pessoas têm que entender aquilo de uma maneira simples, que aquilo tem que ser um espaço que acolha as pessoas pela sua simplicidade, inclusive. Eu acho que o SESC Pompeia é um espaço que tem, todos os 3 espaços têm essa característica, né? Tem materiais recorrentes até. Materiais recorrentes, exatamente. Vocês podiam um dia que forem ao MASP, tentar observar. O SESC, eu acho que todo mundo está mais acostumado, mas o MASP, que é um lugar, vamos dizer, o museu mais chique de São Paulo, deveria ser, porque qualquer acervo, só aquilo já... Mas você entra, desce a escada, ou sobe a escada, olha, tem hora que você fala, não é possível, parece que você está numa garagem, assim, de tão tosco que é assim, sabe? Mas é granito que tem na borda do degrau, um granitão preto que segura o degrau de cimento para não quebrar, as paredes de concreto, é tudo muito essencial. Essencial, sem nada, sem supérfluo, sem nada. Aquilo que está ali, o que você vê é exatamente. Tem até paredes de concreto celular, né, que é aquele Pumex, revestido com chapisco, assim, onde você vê ainda a junta dos blocos, quer dizer, não tem uma preocupação em uma finalização, tem uma preocupação na realização de um espaço que abrigasse essa coleção e que, sobretudo, fosse um espaço que recebesse as pessoas para poder usá-lo. Outro dia a gente falando disso aí, parece que não só o MASP, mas o SESC, tem hora que a gente fica pensando que hoje seria impossível construir uma obra daquelas. Não sei se vocês já se deram conta que tudo que a gente vê na cidade tem a Lucobond, eu não sei quem, dá por trás, a cortina, essa, a pele. É uma coisa impressionante. Os prédios perderam as estruturas, está tudo afogado no meio de uma, sabe, rodapé, pavimento. É impressionante, como parece que hoje a gente... É muito difícil fazer uma arquitetura assim, essencial, simples, durável, né, de fácil manutenção. Eu acho que existe essa luta, e eu acho que trazer de novo a Lina, mostrar, é justamente colocar isso na pauta. Porque não é o que acontece por aí. Vai na Paulista, na Faria Lima, em todos os lugares. A questão da manutenção era uma coisa que se preocupava muito, porque vocês sabem que manutenção no Brasil fica muito a dever, né? E você trabalhar com materiais que requerem uma menor manutenção é importante porque você dá uma sobrevida para os edifícios muito grande, né? Hoje os edifícios são de uma complicação extrema. E isso é um caminho que o homem seguiu, um caminho que a civilização, na verdade, é um caminho seguido pela civilização ocidental que no pós-guerra tomou conta do mundo inteiro, né? Quer dizer, se você imaginasse, vamos imaginar, fazer um exercício de imaginar o que seria o Japão se não fosse a Segunda Guerra Mundial. Como aquela civilização se desenvolveria, né? Tóquio era inteira uma cidade de madeira até o final da Segunda Guerra, quando os bombardeios americanos queimaram a cidade. Quer dizer, se não fosse o Plano Marshall, os americanos entrando com dinheiro na Europa, na Itália, na Alemanha, na Europa inteira e no Japão, como seria o desenvolvimento dessas civilizações pelo lado da simplicidade? A civilização ocidental fez uma grande opção pela extrema tecnologia, extrema sofisticação e o extremo conforto. O trabalho da Lina é um trabalho que se opõe a isso, claramente se opõe, faz frente a isso e, de uma certa maneira, é o trabalho que nos acolhe e nos respeita enquanto seres humanos. Quer dizer, esse eu acho que é um ponto importante para a gente pensar como arquiteto, o que vale na hora do projeto? O que é o mais importante ao se projetar? Né? É o conforto? É a beleza? É a complicação técnica e tecnológica? Ou é a simplicidade? Ou é o lugar de acolhimento? Ou é a facilidade de manutenção e de entendimento dos espaços? Né? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. O conforto, ela dizia que era pseudo-comfort, a palavra que ela dizia. Conforto é uma outra coisa.
Conforto, ela dizia, não é a cadeira estofada, não é o ar-condicionado. O conforto é isso, é esse acolhimento, é você se sentir bem, se sentir dono dos espaços que você frequenta. E hoje é legal, vocês estão ouvindo essa palavra acessibilidade provavelmente todos os dias na escola. E acessibilidade não é ter rampa só, isso é óbvio, porque as leis vão mudando, então, até uns anos atrás, você podia fazer uma escada de um tamanho, agora tem que ser mais confortável para pisar, a rampa é obrigatória, isso é óbvio. Acessibilidade é essa acolhida, é você se sentir bem nos espaços. Quer dizer, o oposto da acessibilidade, eu daria um exemplo, é porta de banco giratória, que você vai e não sabe se vai levar um tiro, às vezes, ali. Como, né? Isso é o espaço que te joga fora, que repulsa, que expulsa. Então, pensar nessa coisa da acessibilidade, por esse viés, é importante. E do conforto também. Acho que a gente deveria abrir. Só uma coisinha dessa exposição, que para a gente está no nosso textinho de abertura, mas nem todas as pessoas leem, mas que para a gente foi uma chave desse projeto. A gente encontrou um depoimento da Lina, até uma coisa importante, nessas 3 caixas, a gente fez 3 caixas com esses originais, como União, MASP e SESC, também porque precisaria ter ali ar-condicionado para proteger os papéis, o desenho, essa coisa toda, mas ali fez um escuro e tem 3 salinhas de projeção. Foram produzidos 3 pequenos documentários ou vídeos pelo Marcelo Machado sobre os 3 projetos, entrevistando pessoas que trabalharam com a Lina, que conviveram com a Lina nos 3 momentos. Então, são 3 momentos da vida dela, da história do Brasil. Então, pessoas da Bahia, depois pessoas aqui de São Paulo que trabalharam no projeto do MASP, no cálculo. Acho que chamar especial atenção o depoimento dos engenheiros falando sobre o projeto estrutural de engenharia do Museu de Arte. É sensacional. Assim, talvez seja uma grande novidade. Vocês verem os engenheiros, o respeito que eles têm pelo projeto, o respeito que a Lina tem por eles e o respeito por este trabalho especificamente. O depoimento deles é muito importante. É um ponto alto. E depois no SESC, as pessoas que trabalharam também no SESC, não só a gente, mas na programação, muita gente. E nesses 3 documentários tem sempre alguma gravação de arquivo da Lina, né? Sempre na Bahia, num momento. E numa delas, encontradas, acho que encontrada na TV Cultura, se não me engano, na inauguração do SESC, ou próximo da inauguração, ela começa a falar do espaço e fala uma coisa que para a gente foi a chave, como eu estava dizendo. Ela disse que esse espaço, se referindo ao SESC, mas a gente pode aplicar isso no vão livre do MASP ou no Solar do União, ela sentia que na civilização ocidental, as cidades, as metrópoles do Ocidente, essas metrópoles que a gente vive, carecem de algum espaço onde a pessoa possa exercer a sua solidão no meio dos outros, junto, quer dizer, com outras pessoas, num ambiente coletivo. Ela, quando fala na civilização ocidental, ela está dizendo que, de certa maneira, isso ocorre no Japão, ocorre na China e outros, no Oriente. Mas é muito interessante pensar isso, porque talvez isso sim é pensar a arquitetura para valer. Uma chave, porque a gente projeta espaço para as pessoas, para a vida das pessoas, né? Não projeta para ser bonito ou feio, ou assim, ou assado, não importa a forma, o material, mas ela pensava nisso, quer dizer, um espaço onde você... E o SESC, você pode ir lá sozinho, ser anônimo, ficar lá vendo o movimento, não conversar com ninguém o dia inteiro, ficar de mau humor ou de bom humor vendo ali. Ou você pode puxar uma conversa, pode sentar numa mesa, puxar conversa com uma pessoa que está do seu lado, ou pode entrar num grupo e fazer, enfim, você tem todas essas opções. Isso é importante na vida que a gente leva nas metrópoles, que ela dizia, o barulho, a loucura, você está o tempo todo ligado numa coisa que vai acontecer aqui ou ali, e não sabe por que essa demanda, essa coisa que te puxa o tempo todo. Então, o espaço da solidão é muito importante. Eu acho que isso é bom observar. Bom, vamos conversar. Vocês saíram da FAO e foram trabalhar com a Aline e, pelo modo como vocês sempre falam, parece que foi uma segunda faculdade para vocês. De que maneira, ou como que era, que de alguma maneira a Lina passava as coisas para vocês, que formou
o modo de ser vocês de arquiteto até hoje? Certamente foi uma segunda faculdade, porém não com o sentido de faculdade, né? A gente vinha de uma formação na FAO. A FAO, naqueles anos 70, estava, de uma certa maneira, acéfala, digo isso não do ponto de vista pejorativo, mas o Artigas tinha sido aposentado, o Paulo Mendes tinha sido aposentado, o João Metrejan tinha sido aposentado, e toda uma corrente que tinha pensado naquela faculdade, na FAO, estava fora da faculdade. E isso foi uma faca de dois gumes, porque, por um lado, a gente não tinha esses grandes arquitetos e pensadores da FAO lá dentro, por outro lado, veio uma geração de jovens arquitetos que nos formou, né? E que foi muito interessante também. Então, a formação na FAO era uma formação rígida, como é a formação na escola da cidade, quer dizer, tinha muita tecnologia, muita história, muito projeto. Agora, quando a gente foi trabalhar com a Lina, num primeiro momento a gente imaginou que seria um trabalho como qualquer outro. O Marcelo já tinha sido estagiário, eu já tinha sido estagiário também. Sentava no escritório, ficava lá desenhando o dia inteiro. Era esse o nosso trabalho. Quando a gente chegou lá na fábrica, o trabalho, nós éramos mais duas pessoas no meio de centenas de outras pessoas, operários, engenheiros, técnicos, arquiteta, né, a Lina, e a gente começou um trabalho de um dinamismo assim espetacular, né? A gente passava o dia inteiro medindo coisas, subindo nas tesouras para medir, para redesenhar a Pompeia, para a Lina poder criar bases, para a Lina poder trabalhar. Então, primeiro, foi um trabalho de aprendizado técnico muito grande, né? Segundo, que aprender com a Lina, no começo não foi fácil, não, né? O começo foi bastante difícil. Nós tínhamos ali uma distância bastante grande da Lina. A Lina vinha com muitas coisas prontas, explicava rapidamente qual é o sentido dessas coisas. A gente ou entendia ou não entendia. Como você aprender uma arte marcial, ou você se vira para ver como é que seu mestre está fazendo, ou senão você fica para trás, entendeu? E a gente teve que fazer um esforço muito grande para conseguir entender a Lina, né? Não, sem dúvida. Um esforço constante, diário. E ainda bem que nós estávamos juntos, né? Porque também o que um não entendia, o outro entendia, o que o outro não entendia, um entendia. Às vezes ninguém entendia nada, às vezes na maioria das vezes. A gente era um pouco, como era um trabalho dinâmico, como o André disse, muito dinâmico, a gente ia e tinha que produzir, e tinha que fazer desenho para soltar para a obra e tal. Então era um pouco na loucura. E eu acho que isso foi todo esse tempo. É lógico que a gente foi amadurecendo, a gente passou a ser amigos da Lina. Quer dizer, isso tinha uma coisa muito interessante, que ela passou a ser uma grande amiga da gente, e ela não dava trégua. Isso aí era constante, assim, é uma coisa que a gente sente. Hoje em dia, a nossa leitura dessa não dá trégua, ou seja, nada muito fácil, intelectualmente fácil, não pode estar resposta, sabe, solução fácil. Era uma marcação cerrada. Eu acho que aqui o Chico também, nos momentos, trabalhou nos concursos com a gente, quando a gente montava uma equipe maior para fazer concurso. Ela enxuriçava, assim, ela, sabe, tudo que a gente propunha, se não fosse muito bem sustentado, defendido, porque ela sempre negava. Então, isso, a gente hoje, olhando para trás, acha que isso foi uma grande dedicação dela, né? Não é que ela foi lá para... Ela justamente fazia esse exercício da dúvida, do questionamento constante. Mas ela não tinha nada de professoral. Nada. Nada. Ela gozava muito da gente. Ela ficava espantada com a ignorância da gente em muitos momentos, assim, né? E, ao mesmo tempo que ela exigia uma performance técnica, aprender a cotar, aprender a informar a obra, aquilo que você estava pensando, ela também nos deu, em muitos momentos, liberdade para que a gente pudesse começar a projetar dentro das ideias que ela já tinha colocado. Por exemplo, o bloco esportivo, a gente foi desenvolvendo ali sozinho, banheiros, etc., coisas desse tipo, quer dizer, e sem uma tutela constante dali, né? Ela nos dava uma certa liberdade. Eu acho que essa liberdade ela nos dava
porque ela tinha tanta certeza do projeto que ela tinha feito, que qualquer erro sumiria dentro desse projeto que tinha já uma intenção, um caminho, uma direção forte, né? Então, nesse sentido, a gente foi aprendendo, sem realizar que a gente estava aprendendo. Por exemplo, projeto de prefeitura, que foi uma puta complicação para aprovar o Sesc Pompeia. Nós dois, a gente não ia na prefeitura. Nunca. Nós dois íamos na prefeitura, fomos inúmeras vezes para conseguir destrinchar, entender, até conseguir aprovar o projeto. A gente caiu no meio para entender lei, assim, no primeiro ano, sei lá, em 78, a gente estava ainda na FAO, tinha que fazer um projeto de prefeitura complexo, aprovar. Então, a gente dançou miudinho. Mas só lembrando do projeto de prefeitura, uma coisa interessante de pensar agora, que foi aprovado o plano diretor de São Paulo, que agora desincentiva o estacionamento, né, vagas, automóvel na cidade, tudo mais. Hoje você pode fazer projetos sem garagens. Lá no Sesc era obrigatório, foi feito. Então a gente, para aprovar o projeto, só uma curiosidade, a gente desenhou 200 vagas de carro dentro na rua, tudo que é buraquinho aí em cima do deck, era carro para todo lado. Senão não seria aprovado. E foi aprovado assim. Só que não entra nenhum carro lá. O único carro que entrou lá foi do general João Batista Figueiredo, que foi inaugurar o Sesc Pompeia, entrou com um Galaxy LTD, assim, e os batedores da polícia do Exército atrás. Foi o único carro que eu vi entrar nesses 30 anos do Sesc Pompeia. Nunca mais ninguém botou um carro lá dentro. Isso é legal, quer dizer, é uma prova de que as pessoas não deixam de ir ao Sesc porque não tem estacionamento, não é? Então isso já foi feito 30 anos atrás, podia ser um raciocínio viável para agora, quer dizer, você não deixa de ir num lugar porque não tem onde botar o carro, então não vai mesmo. Voltando para essa resposta, foi um convívio muito intenso do projeto do Sesc para os outros projetos, com essa coisa da amizade e essa dedicação, né? A Lina tinha... E ela, de certa maneira, foi educando a gente nesse tranco. Eu me lembro muito bem, logo nos primeiros dias lá, e precisava botar uma tabuleta para indicar banheiro. Tal. Primeiro que ela chegou lá, mandou tirar carpete, mandou embora a secretária. Falou, não, aqui a gente atende telefone, não precisamos de secretária, não precisamos de nada aqui, a gente trabalha, um operário faz café, outro faz isso e aquilo. E botou, ela comandava mesmo um escritório com todas as pessoas, com os engenheiros. Mas ela pediu, desenha uma mãozinha aí para indicar o banheiro. Fiquei super inibido, me lembro disso. Não, desenha uma mão. Falei, não, mas eu não sei desenhar, fiquei morrendo de vergonha de desenhar. Vou desenhar, senão eu vou desenhar, eu desenho muito bem. Então. Se você não desenhar, eu vou desenhar. Eu falei, então eu desenhei. Quer dizer, aí ela falou, tá vendo, ficou ótimo. Que história é essa que não sabe desenhar? Então tinha essa coisa falar, olha, você tem que se expressar. Todas as pessoas sabem desenhar. Do jeito que sabem desenhar, do jeito que desenham. Né? Se a mão sai assim, é assim, não importa. Então, isso, estou dando um exemplo de um desenho de mão, mas era em geral essas coisas. Né? Uma revista, trazer um texto, ver uma coisa, sempre tinha essa dedicação. Aqui. Vocês falam muito da experiência de vocês com a Lina durante o processo da obra. Eu tenho duas perguntas. Ela e vocês e toda a equipe acompanhava a obra constantemente? E qual era a relação desse acompanhamento com os detalhes, com o desenvolvimento numa escala menor dessas obras bem grandes? Não é que a gente acompanhava o escritório da Lina, era na obra. A Lina tinha desistido de ter um escritório nos moldes que nós, arquitetos, todos temos, né? O escritorinho com secretária, telefone, office boy, estagiários, projetistas. Ela tinha desistido disso há muitos anos. Desde que ela finalizou o trabalho do MASP, ela falou, não quero mais ter escritório. Cada obra eu vou ter um grupo de pessoas que vão trabalhar comigo. Então, o escritório nosso era na obra, era um escritório que a gente dividia com o engenheiro da obra. Tinha uma sala grande, uma mesa de reuniões, umas pranchetas altas. A gente ficava trabalhando nas pranchetas. Tinha lá também, que foi um cara que nos ensinou muita coisa, um projetista de concreto do escritório do Figueiredo Ferraz. É um cara que fazia as formas de concreto de toda a intervenção de concreto lá na obra. E
E os detalhes falam por você, assim, porque... Esse trabalho... Então, a gente estava ali, você estava 2 passos para fora desse escritório, você estava já vendo a coisa ser construída. Então, isso diminuiu essa distância entre o papel e o que acontece, o que é construído enormemente. Que é outra coisa interessante da gente pensar. A gente fazia, então, umas amostras. Muitas vezes você fazia um detalhe, pensava uma coisa, por exemplo, aquelas portas todas detalhadas, não sei, mas dentro dessa visão de uma simplicidade construtiva. E, nesse momento, só para você... Eu tive um certo conflito com a FAO. Na FAO, eu aprendi, eu me lembro muito bem do Abrão Sanovics, nosso professor, querido professor, né? Mas que ele questionava, ele fazia uns desafios, assim, para você fazer um corte num caixilho muito sofisticado. Eu sei que ele fazia esse desafio porque ele queria que você entendesse como as coisas funcionam, os mecanismos e tudo mais. Mas, por outro lado, parecia que o caixilho, quanto mais complexo era esse corte, esse caixilho, mais legal era o caixilho. Então, para a gente, passava uma coisa assim. E com a Lina, a gente fez uns caixilhos que são de uma simplicidade, né? Que é aquele... Fala, vou pensar como é que uma janela é feita para não entrar água. Assim. Então, como se a gente fosse partir do zero do conhecimento. Isso é muito legal. Então, assim eram feitos os detalhes. Os caixilhos do prédio esportivo são todos de madeira, aqueles caixilhos pintados de vermelho são todos de madeira. E os caixilhos da fábrica são todos caixilhinhos tipo standard, de perfilado de ferro. Mas tinha essa questão das amostras. Por exemplo, a cadeira do teatro, né, que a Lina projetou, a gente fez alguns protótipos e esses protótipos ficaram na obra durante 2 ou 3 anos. Todo mundo que vinha à obra tinha que sentar na cadeira do teatro e comentar, falar, tá bom, não tá bom, aqui, pega lá, não sei o quê. Quer dizer, eram experiências. A Lina também era uma pessoa que gostava de experimentar. Isso é genial. Entendeu? Uma pessoa já com 60 e tantos anos falou assim, não, eu quero ainda experimentar muito. Né? Tanto que ela experimentou aqueles buracos que tem lá no prédio esportivo. É uma experiência aquilo. Né? Os detalhes eram vistos ali no lugar. E aí, no buraco do prédio, aí tinha aquela coisa, tem uma treliça que corre atrás, dizia, mas quando bate uma chuva de vento, cai um pouquinho de chuva. Ela falou, mas será que incomoda esse pouquinho de chuva? Já está fora da quadra, da área demarcada da quadra. Então a gente fez o piso um pouquinho inclinado, como se fosse uma canaletinha que absorve um pouquinho de água ali. E pronto, ela falou, essa aguinha não vai incomodar. Porque, em geral, entra água na casa da gente com janela, com fechamento, com tudo entra água. Quase todo lugar que você vai tem goteira, tem problema, tem isso, tem aquilo. Então, ela dizia, mas não é... Quer dizer, ela fazia a gente pensar por um outro viés. Deixa entrar um pouquinho de água. As passarelas, foi uma luta para não cobrir aquelas passarelas. Hoje está tudo lá, ninguém mais discute isso. Mas você não imagina quantas vezes trocava um engenheiro, trocava um chefe, não sei o que, um conselheiro do SESC, não precisa cobrir as passarelas. O cara propunha fazer uma coisa de acrílico, não sei. Ela jogava pesado. Dizia, não, pô, mas são esportistas, não são? Não pode trocar roupa aqui, passar correndo na chuva, porque vai jogar futebol? O que custa tomar uns pingos de chuva? Então, pensar por esse outro lado para fazer arquitetura, por esse lado que você, de repente, tinha um big problema que está crescendo na sua mão, na sua prancheta, não sei o quê, e, de repente, esse problema não é nada. Né? É como ter um carro velho cheio de problema, com uma lista de problemas, e na hora que você vende, vai embora aquele monte de problema. Eu acho que o trabalho na obra, ele economiza muito do raciocínio da gente. A gente tende, como arquiteto, a complicar muito as coisas. Quando você está na obra e você vê a dificuldade que um desenho resulta na hora de uma execução, você fala assim, pô, eu não vou desenhar desse jeito, eu vou simplificar o desenho. Né? Você tem uma história clássica, o Marcelo tem uma história sensacional, que ele fez um projeto, e desenhou, ele e o Chico fizeram um projeto, desenharam uma gárgula de concreto, que era uma gárgula que era linda, espetacular, de uma geometria, uma gárgula maravilhosa, ideia do arquiteto, a partir das gárgulas do Corbusier, né? E chegou na obra, e tinha lá um carpinteiro, não sabia quem era ele, e falou, quem foi o filho da puta que desenhou essa merda aqui que eu tenho que executar? Quer dizer, então... Quando a gente está na obra, a gente tende a raciocinar e a tentar simplificar, porque é uma cadeia de produção. Né? Projeto é uma ordem, isso que eu sempre fico pensando. O projeto, quando você faz um desenho, você está dando uma ordem
para uma cadeia de pessoas que vão executar essa ordem. E isso pode ser de um autoritarismo absurdo, entendeu? Eu acho que a gente tem que refletir muito sobre isso. E estar na obra é uma oportunidade para refletir sobre essa questão. Essa questão da comunicação. Eu acho que a proximidade, muitas vezes você pode ficar semanas fazendo desenho no escritório para resolver uma coisa que você vai, basta chegar lá e falar, junta isso com isso, está resolvido. Põe no prumo, põe no nível, não sei o que, e resolve. Coisas que você demora muito tempo para desenhar, para transferir para o desenho. Quer dizer, então, eu não estou combatendo o desenho, mas não é nesse sentido. O desenho é fundamental, ainda é a linguagem do arquiteto e tudo mais, mas tem momentos que você resolve isso de uma maneira, sabe, com um gesto. E outra coisa, o desenho, muitas vezes, você manda para a obra fica pronta e alguns desenhos estão limpinhos, o cara nunca abriu. Né? Em geral, os operários, o pedreiro, o mestre, ele trabalha com uma estrutura, com isso, com aquilo, e encosta a outros. São desenhos que não servem para nada. Então, é bom questionar esses desenhos, esses pacotes de desenhos que não servem para nada. Isso aí no SESC, a obra do SESC foi feita com poucos desenhos, muito pedacinho de amostra, muito experimento que a gente guardava até um certo ponto, depois tinha que quebrar, jogar fora. Voltando um pouco ao MASP, eu estou no 5º ano, estou fazendo um TFG a respeito... O tema geral é o que seria um museu no século XXI, e o MASP é um estudo de caso como um museu do século XX, de como ele poderia se adaptar ao século XXI. Um dos lemas aí que aparece é que o MASP é uma arquitetura sem instituição agora, que é o que falta nele o espírito do que era o MASP na 7 de abril. Queria saber como o MASP, que vocês participaram desde o processo de construtivo, viram a obra acontecer, acontece no século XXI. O MASP só o Marcelo. Só o André. Sim. Ele já tinha uns 40 anos quando ele entrou no MASP. Não, o André começou no Inhão, depois eu estou brincando com você, mas desculpa. Não, eu vou devolver uma pergunta para você, o que seria o Museu do século XXI? Essa é uma pergunta difícil. Não, mas o MASP, como museu do século XX, e ele projetado no futuro, ele perdeu a sua potência na sociedade brasileira, na formação de estudantes. O que vocês acham que poderia acontecer? Olha, assim, o anexo? O MASP perdeu sua potência por conta dos diretores, dos dirigentes que ficaram ali por 20 anos. Porque até o professor Bage está lá, quando fez 90 anos, ele não tinha perdido a potência. Era um museu que era de graça, a gente ia para lá quando não tinha nada para fazer, só para ver Matisse, só para ver Van Gogh, e ali eu acho que a minha geração, quase todos, nós aprendemos a história da arte no MASP. Inclusive tinha uma coleção da Abril que ela mostrava que Gênios da Pintura, que era basicamente a coleção do MASP. Então a gente aprendeu a história da arte ocidental e tal, pela coleção do MASP. E ir para ali, ficar na frente de um quadro, olhando. Aliás, tem uma cena bonita no filme que está passando lá na exposição do SESC, do Aldo Van Eyck, na frente de um quadro, e fala, olha aqui, eu estou agora é o homem e o quadro. Esse quadro é meu, eu estou aqui, eu e o quadro. Mas isso existia e parece que não tem mais isso, porque desde o momento que transformaram aquilo em labirintos, tiraram aquela possibilidade de você ver uma pintura, falar, não, mas eu gosto daquela outra. Estou vendo aqui, de repente vê uma mais interessante, desvia o olhar, vai para lá, vai para cá. Isso acabou, era uma experiência importante, era formadora. E isso há 20 anos que não acontece, ou mais, né, de 20, não sei. 96, 2006, quase 20 anos. Então, eu acho que ele perdeu essa importância porque começaram a trazer blockbuster de exposições quando ele tem uma coleção que não precisa de mais nada. Basta você expor aquilo com critério, com inteligência e fazer com que ele participe da vida das pessoas de novo. Não, houve o apartheid aí. Essa coisa da acessibilidade acabou. Você chega lá, tem uns caras de preto, com walkie-talkie, não sei o quê, já sabe, virou uma coisa proibitiva. É um lugar, sabe, de preferência, se o cara é pobre, então que fique longe. Então, eu acho que é uma questão de direção. O SESC não é assim. O SESC também faz exposições de vanguarda, de muita vanguarda, né? Misturando. O cara passa por ali, não entende nada, ou entende, não importa. Ele entra, vê, dá uma olhada, acha bobagem, não acha bobagem. É assim que o MASP podia ser também. Você entrava ali no buraco da Paulista, saía lá embaixo, via uma exposição,
não pagava nada, vai comer, vai tomar um café. Hoje virou um lugar que parece uma agência bancária. Agora, você já viu o projeto do anexo do MASP? Você sabe como é que é? É um prédio administrativo, é isso que é. Ele não muda a relação do MASP como museu. Mesmo sendo uma sociedade privada, é patrimônio brasileiro. Né? Aquilo lá é patrimônio. O prédio é da prefeitura, é do município de São Paulo, a coleção é brasileira, não sai daqui, ninguém pode pegar e vender um quadro, mesmo tendo donos nessa sociedade. Então, fazer um anexo para o MASP, construir um novo anexo, deveria ser uma discussão também pública, né? Do ponto de vista do patrimônio. Não é porque o cara doou o projeto, é o tal cavalo dado, que você aceita, fala, tem um projeto aqui. Não. Tinha que ter, no mínimo, ser discutido, ser publicado, ser exposto, ser criticado. Mas não, a gente, de repente, vai ter lá, mesmo agora, com a nova diretoria, que está tentando, disse que vai mudar muita coisa, vamos ter um prédio, de repente, mais um predinho da Paulista, aquelas merdas que estão na Paulista, né, por 2 quilômetros de desgraça. Eu acho que essa questão do projeto do museu do século XXI, eu não sei responder isso para você. Mas o que eu posso te dizer é que o MASP foi congelado. Ele está cheio de paredes em espaços que não tinham paredes. Espaços que não têm paredes são espaços que possibilitam a ocupação conforme a necessidade dessa ocupação. O primeiro andar do MASP, que é um andar para as exposições temporárias, que não é a Pinacoteca, é um espaço que tem paredes desenhadas há 10 anos atrás e que não são imexíveis essas paredes. Quer dizer, então faz-se sempre o mesmo tipo de exposição. Né? A Pinacoteca, que era um lugar amplo, onde as coisas podiam se movimentar lá dentro, onde podia ser feita uma meia pinacoteca e a outra metade, uma exposição temporária, está lá cristalizada com paredes, com recortes variados que as pessoas fazem. O hall cívico, lá embaixo das rampas, que era um lugar aberto, tinha uma relação com a rua, foi todo fechado, não tem mais iluminação natural. Quer dizer, o que é isso? Não é que o MASP ficou o Museu do século XX. O MASP foi engessado. O MASP virou uma galeria, entendeu? Virou uma coisa que é um pensamento de galeria, não é mais um museu. Não tem mais uma abertura, não tem mais a possibilidade de se ocupar ele da forma como o artista queira ocupar. Se você vê, tem algumas fotos de algumas exposições no MASP, exposição, sobretudo a exposição do Rubens Gershman, que é uma exposição maravilhosa, que ocupava todo o hall cívico, ocupava também o vão livre do Belvedere, do MASP. Quer dizer, eram formas de se ocupar aquele espaço enquanto ele não estava engessado. Hoje ele está lá, preso, algemado. Então, essa questão do Museu do século XXI é complicada. Museu tem que ser um espaço amplo, um espaço que permita que as pessoas o ocupem. E outra coisa, essa crítica, ou essa bobagem que dizem, porque tem a luz do sol, ou porque cada vidro, a crítica, por que tampam os vidros? Hoje tem tecnologia para resolver qualquer questão de ultravioleta, infravermelho, isso aqui. E outra coisa do cavalete de vidro, que cada quadro tinha o seu vidro. Pode ser que no princípio tenha sido assim, mas hoje, se der exercício para vocês resolvem isso com o pé nas costas. Faz um furo oblongo, um parafuso assim assado, que dá para fazer um vidro para 10 quadros, ou, trocando. Então, é uma questão de projeto, não é uma questão de técnica que inviabiliza. Eu queria fazer uma pergunta no sentido do que vocês estão falando mesmo, que é... A gente fez uma visita um tempo atrás no SESC, com a turma de tecnologia, e a conversa era um pouco isso, né? Aquele lugar é um lugar especial, é um lugar de acolhida, mas tem uma gestão e um uso que faz com que ninguém ingesse ou congele ou, enfim, modifique aquilo, né? E a cada tempo, quando o tempo mais passa, na observação dessa transformação desses espaços, o que a gente mais percebe é que o que consegue conservar a arquitetura de uma forma viva é o uso, né? Como que a Lina pensava o projeto do uso do espaço, muito mais do que o construir em si, sabe? Como o espaço e a forma do espaço pode gerar essa gestão e esse uso, sabe?
Bom, não é como ela pensava. Ela começava pensando pelo uso, começava a projetar pelo uso. Ela fazia um exercício de imaginar, e o uso não significa que vou andar daqui para ali, não. Ela imaginava até um certo programa que poderia caber nesse espaço. Ela pensava no restaurante, pensava no tipo de restaurante, mesas grandes para as pessoas se encontrarem e poucas mesas pequenas para quem quer ficar isolado. E que tipo de comida, isso define a cozinha, define... Então, todas essas coisas eram referências que ela ia trazendo para chegar no projeto. Tipo de show, tipo de espetáculo. O restaurante de noite é um pequeno cabaré, ela dizia. Não, um palquinho pequeno para ter um show de um grupo pequeno ou um solo. Então, e assim, é claro que muita coisa foi sendo modificada, transformada, mas ela pensava ao contrário. Eu me lembro que no Palácio das Indústrias, quando a gente estava projetando a prefeitura, ela começou fazendo um desenho, então, dizendo assim, não, nós vamos levar Palácio das Indústrias, aquilo é uma coisa cafona. Eu tive que fazer um exercício, ela dizia assim, para poder encarar aquele projeto, porque é uma cópia da cópia da cópia de uma coisa italiana do século XIX. Século XIX e tal, né? Copedê, estilo Copedê, que era um arquiteto lá. O ecletismo italiano do século XIX. Então ela dizia, então vamos fazer o seguinte, como ela tinha essa coisa, que aquilo não tinha valor nenhum arquitetônico em si, mas tinha um valor grande para São Paulo. Foi o primeiro palácio de exposição industrial de São Paulo, em 1920. Então, esse outro valor é legal, o castelinho. Então ela fala, quem está no alto da cumiada do pátio do colégio vai ver o castelinho. Vamos fazer assim, botar uma iluminação que começa a vermelha embaixo, fica amarela e fica azulada, parece que está pegando fogo. Olha, está pegando fogo no castelinho. Então ela pensava assim. É uma narrativa. E criava uma história. Exatamente. Criava um enredo e ia contando. Então, aí na inauguração vai ter a banda da Polícia Militar, porque criança adora andar atrás da banda de Polícia Militar tocando, e vamos botar a banda para tocar lá. Tem espaço para a banda da Polícia Militar? Então, e construindo esse mundo. Eu acho que, no fundo, a gente faz isso quando projeta. Mas eu acho que, essencialmente, essa questão da narrativa, se você for à exposição, você conhece já os livros, os desenhos da Lina, os desenhos da Lina são sempre uma narrativa, não é uma perspectiva de projeto, é uma ideia do que eu quero que seja aqui, mas não do ponto de vista da questão estrutural, formal, da questão do uso. Todos os projetos têm gente dentro usando, todos os desenhos, né? É exatamente uma narrativa. Tem um desenho na exposição, um desenho que tem assim uma vaca, o cara puxando uma vaca, ela fala, uma vaca, e o cara com berrante puxando uma vaca na rua do Sesc Pompeia. Isso era na exposição do Caipiras Capiaus. Daí ela fez trazer o porco, a vaca, isso, aquilo. E no dia da inauguração da exposição, ela já teve a felicidade da vaca fazer um xixizão grande dentro da coisa. Ela se deliciou. Tem a foto dela, assim, com as autoridades de terno, não sei o que, aquela vaca. Então tinha essa coisa ainda da história. Eu acho que o espaço que tem uma narrativa é um espaço que permite um uso diverso. O Sesc, como você falou, cada vez que você vai lá tem um uso diferente. O Sesc tem uma gestão muito precisa e tem um corpo de pessoas pensando como gerir aquele espaço. Não é uma coisa que parece que sai do nada. Tem muita gente pensando ali, discutindo constantemente. Tem uma intenção com o espaço. O contrário do que acontece no MASP, que se cristalizou nas mãos de uma diretoria que transformou aquilo numa casa própria. Né? O MASP, a impressão que a gente tem que, se pudesse, eles iam rebocar aquele concreto para dar uma massa fina, mas é o oposto. Queria saber, referente a o que vocês trazem dessa lição da Lina na obra de vocês, que vocês fazem até hoje. Quais são as premissas, assim, o que vocês mais colocam do que ficou da Lina no que vocês fazem hoje? Essa é uma pergunta bem difícil, né? Eu busco simplicidade, assim, no projeto, tentar fazer coisas que as pessoas se sintam bem. Eu não saberia te explicar exatamente, precisamente. Eu acho que é mergulhar fundo nos projetos, nos temas que são colocados, e, é claro, consequentemente, nos projetos. Mas isso era uma viagem. Cada projeto, cada coisa que a gente ia fazer, a gente ia ler
sobre aqueles temas, mas não ler como de uma forma que fala, agora você faz... Sabe, procurar justamente construir a narrativa que vai te dar segurança para levar um pouco mais adiante o projeto. Quer dizer, você precisa de apoios, você vai criando esses apoios e cada projeto, não importa se é grande, pequeno, se é uma casinha, você tem os temas que alimentam isso. Então, você vai descobrir em cada coisa. E eu acho que isso um pouco a Lina instigava isso, ela fazia a questão de contar essas histórias, de buscar as referências, de buscar as histórias. Isso eu acho legal porque tira a gente justamente disso que o André falou e leva a gente para uma coisa muito simples, para descobrir que certas soluções já estão dadas. Não precisa procurar muito, basta você olhar e, de repente, o projeto parece que se faz a si mesmo, assim, sabe? Você junta as coisas e sai o desenho, não é que o desenho vem antes. Como é que você tem um exercício para fazer um projeto, vai fazer uma xícara. A xícara pode ser feita a partir da geometria, como encaixa na boca, como é que você pega na asa da xícara, como é que ela se deposita no pires. Ou você pode fazer uma xícara que seja uma flor e que você queira ter uma intenção plástica. Quer dizer, acho que existem vários caminhos para o projeto. O pior caminho que eu imagino é o caminho que é literal tecnicista, assim, né? Eu acho que o caminho da fantasia, o caminho do entusiasmo, o caminho da brincadeira, sempre esse caminho é mais interessante, né? Aliado com rigor, porque tem que ter algum rigor na questão, em arquitetura, quando você envolve custo, né, trabalho humano, tudo isso tem que criar sentido, e para criar sentido, muitas vezes na narrativa ajuda. Mas falando dessa coisa do projeto, eu tenho um exemplo de um copo, convidaram o Álvaro Siza para projetar o copo oficial do vinho do Porto, já há alguns anos atrás. Hoje o copo do vinho do Porto é desenho do Siza, o que é vendido na Solar do Vinho do Porto, é aquele... E antes era um copinho, um cálicezinho redondinho e tal. E aí ele fez uma coisa muito legal. Ele disse, qual é o copo que as pessoas mais importante para tomar vinho? É o copo dos degustadores, as pessoas que vão provar o vinho, né? Que é o copo pequeno. Que é um copo pequeno, um cálice pequeno, tal, com uma forma X, que o cara consegue cheirar e provar, e depois cuspir ou beber, ou não. Mas então ele falou, se esse copo é o melhor copo, então vou fazer esse copo. E ele não fez nada mais do que, na haste do copo, do cálice, ele fez uma haste quadradinha, de seção quadrada, com um sinalzinho, como esse copo que está aqui na minha mão, para você segurar com o polegar, num lugar que não seja muito perto, para não esquentar, perto do bojo, para não esquentar o vinho. Então ele falou, não tem nada para fazer. Eu peguei um copo que já existia e falei, esse é o copo do vinho do Porto. Então, ter essa coragem, muitas vezes, se chamasse 10 arquitetos, provavelmente ia sair cada loucura daqui e dali, desnecessária. Então é bom a gente pensar também que muita coisa você não precisa inventar muito, já está aí. A Lina dizia para a gente uma coisa interessante, quando a gente fez o projeto do SESC, depois tinha que fazer mais um banheiro num outro lugar aqui, ela falou, mas nós já não fizemos? Eu falei, como não fizemos? Eu me lembro na Bahia, nos trabalhos da Bahia. Sim, já fizemos o banheiro. Não fizemos, estamos dizendo aqui. Ela falou, não, mas aquele outro lá no projeto. E não ficou bom? Ficou. Então faz igual. Ela fazia, faz igual. Não funcionou lá naquele? Faz igual nesse. Então eu acho que ter essa coragem de não ser o grande inventor, talvez seja bom para os arquitetos. Vocês podem comentar um pouco como era essa relação da Lina com o Belo, sobretudo após todo aquele momento da arte povera, essa questão toda que baniu a ideia clássica do Belo como estudo de proporções do número de ouro. Então, como é essa relação com o Belo, da Lina? Ela realmente combatia. Combatia aí sim, até no exercício de projeto com a gente, muitas vezes a gente começava a estudar a fachada, botar a janela. A gente está muito procurado, parem. Ela dizia, o que é que tem lá dentro da sala? Que sala que é lá? Ah, a sala é de almoçar, ou a sala de... Você está em que posição dentro da sala? Qual é a ideal altura da janela naquela sala? É uma janela baixa, é uma janela alta, que não é para ninguém ver de fora para dentro. Então, assim, ela fazia com que a gente se desprendesse de uma ideia de composição formal para fazer uma coisa da necessidade. E aquilo que é necessário e funciona é belo, como tem a coisa grega, né?
a máxima. Então ela combatia o tempo todo essa história do belo clássico. Agora, a gente também não pode fingir que ela procurava um monte de coisas, né? Se você pensar o MASP, lá na exposição você vai ver, existem inúmeros desenhos da Lina procurando soluções. Até tem um momento que existe uma solução dos pilares e vigas em X, cruzando diagonalmente o espaço retangular. Existe um momento em que o MASP é fechado, aquilo passou a ser um MASP aberto, o momento que o MASP era revestido de pedra, de mármore, depois virou um MASP revestido de vidro. Quer dizer, é óbvio que existia também uma procura no sentido de tentar chegar numa harmonia entre uso e resultado formal muito grande. O MASP, independentemente de ser um exercício estrutural, é uma bela construção. Quer dizer, pensa as gárgulas do MASP, como as gárgulas do MASP são resolvidas de uma delicadeza incrível. Elas estão na aresta da construção, é só uma coisa de concreto que se abre, não forma um segundo plano. Tem ali um detalhamento de uma preciosidade muito grande também, né? Então, esse lado é um lado misterioso, né? Tem uma procura. Lina fez liceu clássico antes de fazer a faculdade de arquitetura. Estudou com Giovannone. Quer dizer, estudou história da arquitetura romana de cabo a rabo, história da arquitetura mundial de cabo a rabo. É impossível que ela não tenha dentro dela, no conhecimento e na história do conhecimento dela, certos desejos ali inferidos, né, que resultam nos projetos que ela fez. Eu acho, com certeza, tinha tudo isso. Mas eu acho que tudo isso passava pela questão do funcionamento das coisas, da necessidade das coisas. E aí a questão estética é isso, né? A questão estética é profundamente indo o que é estético, é aquilo que faz sentido. Vamos pensar, vou dar um exemplo, que é o auditório do MASP com aqueles palcos laterais. Aqueles palcos laterais parece que compõem ali o auditório do MASP, resolvem questões de acústica junto com o próprio teto do MASP. A ideia dela, em princípio, para resolver aquilo, é que os palcos poderiam servir como espaços cênicos também, espaços onde os atores pudessem usar, né? Mas ele faz parte ali de um projeto formal muito interessante. Quer dizer, uma coisa empurra para a outra, né? Você estava fazendo referência à questão do belo no clássico, da verdade necessária, o que é bom é belo, o que é belo é bom, tal, que é o conceito clássico, né? Mas o conceito clássico era também que a beleza é o esplendor da verdade. Seguramente, em algum momento, a Lina procura esplendor, porque ninguém faz o MASP sem ter uma ideia de esplendor, ninguém faz o prédio do SESC sem ter uma noção de esplendor subjacente. Mas pensa bem no SESC, é uma coisa que contraria. É muito feio, por um lado, também. Aquele prédio novo, aquelas coisas. Ela dizia isso, não é que era uma butade, como ela dizia, uma piada que ela fez. É um monstrengo aquilo também. Tem um lado monstrengo. A questão de proporções, ela dizia para a gente, não, eu prefiro muito mais a Idade Média do que o Renascimento. E olha que ela nasceu no Renascimento, né? na cidade, no país, feito pela... Claro que tinha muita Idade Média também. Mas as proporções da Idade Média eram outras, são loucas, né? Você tem, de repente, um pé direito alto embaixo, uma coisa achatada em cima, uma casa quase de anão, aquelas coisas que não se equilibravam dentro desse belo clássico, que é neoclássico, né? Que o Renascimento resgata, das proporções, dos equilíbrios e tudo mais. Então, ela abria o olho da gente, dizia, olhem para essas coisas, talvez são estranhas, são proporções estranhas que você encontra em diferentes culturas, em diferentes partes do mundo, em diferentes épocas da história da humanidade, em diferentes momentos. Aquele prédio seria muito mais medieval do que renascentista. Não é? O embasamento daquele prédio cair no SESC é muito mais medieval. O que o Marcelo falou, quer dizer, se você caísse no mundo e olhasse aquele bloco esportivo do SESC Pompeia, você poderia achar ele horroroso, poderia achar ele um monstro, né? Um cubo cheio de buraco, com umas passagens, mas aquilo tem um outro sentido, quer dizer, o sentido do uso dá também a ele uma beleza intrínseca, né?
Quer dizer, na hora que você começa a entender por que tem janela assim, assado, por que a passagem é assim, assado. Ela tinha uma abertura, não só para a cultura ocidental, mas para procurar, e foi isso que ela veio achar no Nordeste do Brasil também, outras formas, e a África, e índios e tal. Então, eu tenho para mim que todo esse repertório, posso estar errada, mas esse repertório todo dava a ela uma sensibilidade diferente na hora de criar. Então, na hora que ela vai e cria, é claro que a beleza vem, inclusive porque ela tem um senso estético profundo e afinado também nesse conhecimento, eu acho que livre, da história da humanidade. Isso me... Se a gente pegar, por exemplo, a Casa de Vidro, né? A Casa de Vidro tem proporções incríveis, tem uma busca ali estrutural, de uma delicadeza de estrutura, de aberturas, de o quanto tem de platibanda em relação a vão livre, em relação à laje inferior, quer dizer, tem uma bruta busca ali. Só que isso, de uma maneira, foi se incorporando ao viver da Lina, passou a, no discurso não ser importante, mas estava ali intrinsecamente ligado a ela, é isso que você falou, por um conhecimento vastíssimo de arquitetura e de história da arte. Lembro de uma história com a Lina que ela sempre disse, por exemplo, que o MASP é feio, que ela procura o feio, prefere o feio ao belo, e ela gosta, o que ela procura mesmo é poesia, o que ela persegue mesmo é poesia. E me lembro de um episódio que ela contou para vocês, para nós, que ela sempre perguntou para japoneses o significado de uma palavra japonesa que a intrigava muito, que era a palavra shibui, né? Uma palavra muito usada na língua japonesa e que, para cada pessoa que ela perguntava, não conseguia uma definição muito clara dessa palavra. E até que um dia alguém deu uma boa explicação para ela, que Shibuya é uma coisa que é amarga, que te incomoda, e que te incomoda muito mesmo. Causa estranheza. Causa estranheza, e que você fica perturbado com essa coisa. Ao fim de um processo de convivência com a ideia dessa coisa incômoda, você passa a amar essa coisa, né? E ela conseguiu até um dia que distribuiu para a gente um verbete da Enciclopédia Britânica, enfim, de alguma coisa super, como o Jorge Luiz Borges, assim, que achou uma palavra X, que achou uma definição dessa palavra em inglês. E que era isso, começava afirmando que Shibuya era uma coisa, e ao fim do verbete, um verbete longo, afirmava exatamente o contrário daquilo que era afirmado no início. Talvez isso seja um indício, né? A tradução literal é quando aperta. Você come um caqui verde ou uma banana verde e dá aquela travada na boca. Só que aí você pode achar engraçado, curioso, daí pode até gostar no final. Eu queria fazer uma pergunta em relação à função social assim que os prédios da Lina aqui citados, né, o MASP e o Sesc Pompeia, exercem sobre a cidade. É muito claro, assim, até para quem é leigo, que a Lina tem uma preocupação que vai muito além dos limites do lote, né? Tanto no MASP quanto no Sesc Pompeia. E o vão do MASP nem precisa dizer que é um espaço democrático, né? Inúmeras reuniões já tiveram lá, vai gente de tudo quanto é jeito, hippie, feiras acontecem e tudo mais. E o Sesc Pompeia também, né? Eu tenho uma referência assim, da minha adolescência de um festival punk que teve lá, né? O Início do Fim do Mundo, que é um marco punk. É verdade. Para os punks que vieram do subúrbio, bando de revoltado, e escolheram o Sesc Pompeia para fazer o festival marco deles. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre se a Lina possuía esse discurso nos projetos, na hora de projetar, se isso era um discurso claro dela ou era uma coisa meio natural que ela acontecia nos projetos de forma natural, mais ou menos por aí. Eu acho que acontecia, não sei, não tinha esse discurso explícito, quero fazer isso. Eu acho que isso daí era quase que
Aí sim entrava a ideologia no projeto. Claro que é ideológico, que é um ideário que você quer fazer coisa para o grande público, para público, não quer restringir acesso, não quer limitar, não quer segregar. Isso tudo está na ideologia da pessoa que faz o projeto, com certeza. Eu acho que isso, mas vem junto. Uma coisa interessante, ela estava projetando a o restaurante, ela falou assim, eu quero fazer uma cadeira muito pesada, por duas razões. Uma, que eu acho que a coisa mais deprimente que existe é quando você está no fim de noite num bar e os caras começam a botar a cadeira em cima da mesa. E a segunda, para que se tiver uma briga aqui, o cara não consiga segurar a cadeira para dar uma cadeirada no outro, porque era pesadíssimo. Pensando nisso, quer dizer, existia ali a possibilidade de realização de determinadas coisas que talvez em outros espaços não houvesse essa possibilidade. O fato do Sesc Pompeia ser uma coisa, piso de pedra, piso de paralelepípedo, estrutura de concreto, móveis pesados, um festival punk não tinha como destruir aquilo lá. Não é verdade? Então, quer dizer, faz parte de um raciocínio de tentar fazer coisas que a gente falou no começo da conversa sobre a questão da facilidade de manutenção, mas também a questão da força de determinados haja baques lá dentro e um negócio solidez. Então, isso faz parte de um raciocínio, né? Alguma coisa foi pensada para que pudesse realizar esse tipo de coisa. A mesma coisa no teatro, com a Fábrica do Som. A Fábrica do Som era uma loucura. De pé, gente pulando, gente... E aquilo lá está intacto até hoje. Né? A prova de punk. Né? Você lembra disso? Você é muito novo para lembrar disso. Não. A história, mano. A festa do fim do mundo eu me lembro muito bem. Uma loucura. O pessoal quebrava a garrafa e tomava assim no bico. Mas, falando do MASP, eu me lembrei, tem uma coisa que eu fiquei com a imagem ultimamente. O bom livro do MASP é a varanda da Avenida Paulista. Não é? Se você pensar bem, todos os prédios ali podiam ter uma varanda para a vista. Tal, mas ali é a varanda, inclusive abrigada. Se vai chover, você está ali. Então, isso já vem, quer dizer, a vontade de projetar pensando... Tinha uma coisa que a gente faz, isso também é da formação da FAO também nossa. Sempre que possível, a gente rouba um pouquinho de espaço no projeto para o lado público. Isso é ideológico, é claro que é. Você vai fazer um prédio, pô, não dá para deixar uma calçada maior, vamos deixar aqui um espacinho. Não é? Isso é o que diz, os arquitetos são de esquerda. São mesmo, mas tem esse lado, que você quer ver uma cidade, porque a cidade, se ela é legal do lado de fora, é legal para todas as pessoas. Ela passa a ser democrática, passa a ser... Oi, boa noite. Oi. Marcelo, você começou falando da Lina, da retomada da Lina, como uma alternativa à espetacularização da arquitetura no mundo. Na arquitetura brasileira, na produção da arquitetura atual, na produção que sai na revista, dificilmente a gente tem algo que se encaixe como espetacularização. Geralmente é formalmente simples, busca também uma simplicidade, mas é uma arquitetura, ao meu ver, quando se compara com as obras da Lina, pouco inventiva. É uma arquitetura que se utiliza de muitas fórmulas prontas. E eu queria saber como que essa retomada da Lina, que vem influenciando, sendo uma nova alternativa para o mundo, pode representar para nós também uma reoxigenação da produção arquitetônica. Será que falta muita Lina no ensino de arquitetura das escolas? Eu não sei. Eu não sei, é difícil, porque a gente pode ser mal interpretado. Não é que falta a Lina, não, eu acho que ela é muito procurada pelos estudantes. Onde quer que a gente vá fazer palestras, não sobre a Lina, mas as pessoas têm um interesse muito grande no Brasil todo de conhecer os espaços que ela projetou, de falar disso. Então, eu acho que não falta. Eu acho que tem bastante publicação sobre o trabalho dela. Eu acho que ali não é difícil de ser enquadrada, de ser encaixada. Por isso que ela não faz uma escola, no sentido, né, de uma escola que projeta assim, o assado.
é uma coisa de pensamento, é uma coisa de onde as pessoas... Quer falar? Fala. Eu posso fazer um paralelo? Claro, só para completar? Claro. O tropicalismo, quando aconteceu e revelou uma série de caras espetaculares. O que é hoje a música popular brasileira? Quer dizer, a gente também vive, um país vive, e um estágio da história do homem vive momentos de crise e momentos de esplendor. Né? A Lina foi um momento de esplendor. Talvez todos nós estejamos vivendo um momento de refluxo no pensamento arquitetônico. Né? Se você pegar uma música que hoje toca no rádio brasileiro e compara com uma letra do Caetano Veloso de 20, de 30, de 40 anos atrás, é incomparável. Então, eu acho que nem todos os momentos da história nos possibilitam ter coisas geniais, entendeu? A gente tem que pensar um pouco nisso também, né? Não, claro. Só quanto ao que o Marcelo falou, eu acho que o objetivo do que eu falei não seria como uma nova escola. Na verdade, como superação dos dogmas de uma escola que nos é apresentada na faculdade, eu acho. Mas como pensamento livre, assim, menos como escola. Sim. Porque a Lina não tinha um estilo, ela tinha um modo de pensar, eu acho. Eu acho que tinha esse modo de pensar, esse modo de procurar, esse modo de busca, de observar bastante. Eu acho interessante esse modo de observar. Mas acho que o André entrou numa seara perigosa agora, porque eu me lembro de uma das coisas, quando a gente trabalhava com a Lina, ela dizia assim, nunca me aconteceu isso na vida. Quando estava na Bahia era diferente, o mundo era... Sempre ela, com a gente, na briga, no dia a dia, ela dizia que o tempo dela tinha sido muito mais legal do que o que a gente estava vivendo. Isso nos incomodava muito, a mim me incomodava muito, porque dizia, pô, então só o tempo dela que é legal, agora que eu estou vivendo, agora que eu sou jovem, agora que eu tenho 20 anos e é tudo uma merda, não sei o quê. Então eu não acho que isso que o André falou é correto pelo seguinte, porque a música que é feita hoje, tem boa, tem ruim, mas ela só é feita hoje dessa maneira porque existiu o tropicalismo também. Não, tudo bem. Certo? Porque, claro, isso mas transformou... o esplendor acontece... Você não fala, tem uma conjunção, né? De Caetano, Milton Nascimento, Chico Buarque, você pega uma geração, de repente, 5 caras assim, tudo bem, mas o mundo é assim, mas isso com certeza está por aí. Eu não acho que desaparece, essas coisas estão por aí. Né? Senão fica ruim para vocês falar, agora vocês dão um tempo aí, desliga. Não, agora vocês atentam essas letras. Desliga um pouco e daqui 5 anos até vocês porque voltam. se você está olhando hoje com a lente da história, né? Quanta música ruim nos produzia na mesma época, né? Não, tudo bem. Mas se você liga o rádio, você ouve as letras, é uma tristeza, né? Dá vontade de morrer ali, né? O namoro é o namoro literal, o amor é o amor literal, a beleza é a beleza literal. Então, eu acho que tem momentos que a gente vive, tem fluxos e refluxos da história da humanidade, inclusive, né? Importantes. Agora, mas eu acho que a gente saiu do fundo do poço. Anos 70, eu acho que foi uma coisa, no ponto de vista da arquitetura, foi a barra pesada. 70, 80, a gente teve todas as cidades que você vá no Brasil e também fora do Brasil, mas principalmente aqui. Você fala anos 70, anos 80, anos 70. A desgraça está escrita ali, foi um momento de... Mas eu acho que o que ele levantou é uma coisa importante, porque ele levantou uma questão de um repertório que se vem se repetindo na arquitetura e que é uma coisa que se aprende nessa escola da cidade e que eu acho que é uma coisa que vocês têm que pensar muito a respeito, porque os caminhos são abertos, não existe um único caminho de projeto de arquitetura. Isso é fundamental. O que ele só subiu? Não entendi. É vaia? Hã? Não foi vaia. Boa noite. Eu acho muito bonito a ideia que vocês falam que a Lina não tinha um escritório convencional, que o escritório dela era na obra. Mas o que eu sinto é que a maioria dos arquitetos ainda optam por ter um escritório convencional e ter um contato com a obra que não é tão forte como, pelo que eu entendi, que vocês falaram que a Lina tinha. E eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Por que essa opção e não... Eu acho que não é uma... Claro que é opção, mas não é... É muito difícil
olha, hoje pensando, esqueci, quem foi o louco que bancou a Lina por 9 anos para fazer uma obra no SESC? Foi o SESC, mas algum louco estava lá e bancou. Quer dizer, é muito difícil, hoje é impossível. A gente adoraria ter um projeto grande, se dedicar só a ele, mas você não sobrevive, o seu cliente não quer te ver na obra. É o contrário, o mundo está assim, tudo é para botar o arquiteto longe da obra, para você entregar o pacote, ele faz a licitação e você nunca mais pisa lá, fazem porcarias, o seu projeto não dá conta completamente da qualidade da obra, porque só o projeto, só o desenho não dá conta, então você vai ver coisa que você projetou que não ficou boa e você não pôde mudar. Então, hoje existe um sistema meio falido. Eu queria dizer uma coisa para vocês pensarem. Se é falido nesse sentido da arquitetura de um prédio novo, ou um conjunto de edifícios, ou isso, aquilo, projetos grandes, imagine na reurbanização, urbanização de favela, então, que você vai ter que melhorar uma favela, abrir clareiras, transformar o que é uma viela que não passa nenhum carrinho de feira numa viela maior. Então, são pequenas intervenções para transformar hoje as periferias de São Paulo, que eu acho que esse é o trabalho interessante, o trabalho do futuro para o arquiteto é esse, transformar periferias de todas as cidades brasileiras, médias e grandes, em cidades para valer. Então, tem que abrir clareira, fazer praça, ajeitar a viela e tal. E não dá para chegar e derrubar tudo e falar, vamos fazer tudo do zero. Não existe recurso, não existe dinheiro e não existe nem a concordância social das pessoas. Não é possível. Isso, é. Então, como é que é feito isso? É bom pensar. A prefeitura vai fazer um projeto para reurbanizar a favela tal. Você tem que fazer um pacote de projeto, um desenho grande para dizer, aqui nessa viela que tem 80 centímetros, vai passar, tira um degrau da escada do fulano, porque ali não passa o carrinho, na outra... Assim, como é que você faz isso tudo com desenho? Deveria ter um arquiteto residente, alguns arquitetos jovens residentes, que tivessem, de certa maneira, uma orientação ou uns critérios já estabelecidos de falar, aqui falta uma janela, vai abrir para o norte. Essa Siberal joga água no transeunte, não pode... Quer dizer, é assim, seria muito mais barato, muito mais eficaz para se resolver esses problemas de arquitetura, que são problemas de arquitetura das cidades. Mas não, tem que fazer um pacote, você manda um pacote de desenho, aquilo parece grande, o empreiteiro vai, orça, fica um valor enorme, e aí gasta-se um dinheirão e muitas vezes não funciona, não resolve. Então eu acho que esse método nosso hoje está falido. A comunicação do arquiteto com a obra, com aquilo que é o objetivo final, está falida, tem uma crise de comunicação. E arquitetura sem comunicação é não arquitetura.